Olá, tudo bem? Eu sou o professor Charlie e a aula de hoje é sobre adjetivo. Vamos lembrar que as palavras da língua portuguesa, dentro do ponto de vista da morfologia, elas são divididas em classes. Então, eu posso dizer para você que a aula de hoje é sobre a classe dos adjetivos, ou seja, um grupo de palavras que tem uma função muito específica. Para as palavras fazerem parte de um grupo, elas precisam ter características em comum. No caso do adjetivo, a gente chama de adjetivo a palavra que tem a função de caracterizar. Por que eu vou chamar muita atenção para a palavra característica? Porque para muita gente adjetivo é só qualidade, né? Quando a pessoa aprende, o que é o adjetivo? É uma qualidade. Bom, o adjetivo é uma característica, é um atributo. É um nome que você dá a algo para exatamente caracterizá-lo, especificá-lo melhor. Se eu digo, por exemplo, que hoje eu estou alegre. Esse alegre aí, ele está dentro da minha frase para dar uma característica de uma pessoa, de um ser humano, para mostrar algo específico, um atributo. Quando eu digo que o meu livro é um livro de inglês, essa composição de inglês torna esse livro algo específico, caracteriza esse livro e o diferencia de outros. Por isso que eu também vou chamar essa expressão de inglês de uma expressão adjetiva. Vamos começar a compreender essa classe? Olha só. Partindo da ideia, então, de que a função do adjetivo é uma função de caracterizar, eu não vou poder esquecer nunca que os adjetivos também fazem parte de uma classe variável. E quando eu falo em variação na língua, eu estou falando em variação de gênero, número e grau. Masculino e feminino, singular e plural, o grau diminutivo, o grau aumentativo. O adjetivo, tal como o substantivo, tem essa particularidade, ele é variável, ele pode apresentar distinções. Então eu posso dizer que eu estou alegre, essa frase está no número singular, mas eu posso dizer que nós estamos alegres. O alegre, esse adjetivo, ele já ganhou o S para marcar o plural, para marcar o número. Por isso que eu digo que o adjetivo é uma classe variável, ele pode ser alterado, ok? Para gênero, número e grau, guarda isso. Existem diferentes tipos de adjetivo. Eu tenho o adjetivo uniforme, que é uma palavra que eu só posso usar, só existe uma forma de utilizá-la, por isso que ela é uniforme. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra cruel, cruel é um adjetivo, né, uma característica negativa, olha aí para você não achar que o adjetivo é só qualidade, é só coisa boa. Não, o adjetivo também é uma marca, uma característica negativa. Se eu digo que alguém é cruel, se eu uso essa palavra, eu tenho uma característica uniforme. Eu uso esse adjetivo tanto para o masculino quanto para o feminino. Existem também os adjetivos biformes, que são os que apresentam mais de uma forma. Por exemplo, o adjetivo bondoso, que ele é usado para o masculino, e o adjetivo bondosa, que é utilizado para o feminino. Então, se eu posso utilizar mais de uma forma para esse adjetivo, ele se torna um adjetivo biforme, ok? Guarda isso. Um outro tipo de adjetivo muito comum é o adjetivo pátrio, também chamado de gentílico. Que adjetivo é esse? É o adjetivo que marca a nacionalidade, a origem de algo. Nós compomos o povo brasileiro. Brasileiro é um adjetivo pátrio. Assim como eu posso dizer, por exemplo, que eu estou aprendendo algo da cultura francesa. Francesa é um adjetivo pátrio, marca a origem, ok? Então sempre que a gente falar de origem, de nação, esse adjetivo vai ser chamado de pátrio ou de gentílico. O adjetivo ele também pode vir expresso por meio de locuções. Quando se falar em locução na língua portuguesa, lembra sempre que vai ser um nome formado por mais de uma palavra. Então, quando eu tiver uma locução adjetiva, significa que eu vou ter pelo menos duas palavras que juntas estão funcionando como adjetivo. Quer ver um exemplo? Eu posso dizer que esse jornal, vamos imaginar que eu estou lendo um jornal, eu digo, eu estou lendo o Jornal da Tarde. Esse jornal da tarde, essa expressão da tarde, essas duas palavrinhas, essa preposição da e esse substantivo tarde, eles colocam para mim uma nova característica do jornal. Esse jornal não é um jornal qualquer, é o Jornal da Tarde. Eu teria o adjetivo vespertino para falar de tarde também, mas a expressão da tarde tem valor de adjetivo, ou seja, a função dessa expressão é caracterizar o substantivo. Quer ver um outro exemplo? Se eu digo para vocês que a gente vai exibir um programa feminino, ou seja, um programa com características voltadas para esse público, ok? Essa palavra feminina é uma característica do programa, assim como eu poderia dizer que é um programa de mulheres. Esse de mulheres compõe uma característica desse programa, por isso que essa locução
Adjetiva, ela tem a mesma função do adjetivo, que é caracterizar. A diferença é que a locução é formada por mais de uma palavra, ok? Sempre que eu tiver mais de uma palavrinha com essa função, é uma locução adjetiva. Guarda isso. Bom, será que é só isso? O adjetivo só tem essas funções, só tem esses tipos? Não, né? Existem graus de adjetivo e eu preciso aprender esses graus, porque esses graus eles são manifestos de forma muito própria na língua portuguesa e gera muita dúvida, especialmente o grau comparativo. Porque existem 3 tipos de graus comparativos. Vamos aprender cada um deles com calma, ok? Quando eu estiver falando de comparação, geralmente eu vou estar comparando um elemento com outro. Então pensa comigo, o primeiro grau comparativo é o grau comparativo de superioridade, ou seja, eu vou comparar elementos e um desses elementos é melhor que o outro. Então se eu digo que a aula de história é mais interessante que a aula de geografia, eu estou comparando a aula de história com a de geografia, ó, grau comparativo. Só que eu estou dizendo que a aula de história é mais interessante, ou seja, eu estou colocando essa aula num degrau muito maior. Eu estou dando um ar de superioridade. O comparativo de superioridade é marcado por essas palavrinhas, como mais, como melhor, quando eu estou usando distinções que marcam a superioridade de alguém. Então vamos lembrar disso. Outro exemplo, o dia de hoje está mais quente que o dia de ontem. Eu estou usando aí, ó, mais, estou dando uma característica maior, superior ao adjetivo quente. Lembra disso, superioridade está sempre estabelecendo essa relação, ok? Lembra do mais que vai te ajudar. A inferioridade é o oposto, é quando eu uso geralmente a marcação com o menos, ok? Então, o professor está menos satisfeito com a turma A em relação à turma B. Então, eu estou menos satisfeito com a turma A do que com a turma B. Olha o menos, olha a marcação de uma característica, olha a marcação de um atributo, que são palavras-chave para a gente lembrar o que é o adjetivo. Quando eu uso o menos satisfeito, eu já estou colocando numa escala de comparação um pouco abaixo. Estou colocando de forma inferior. Então, esse é o comparativo de inferioridade, ok? Lembra do menos, isso vai te ajudar. O comparativo de igualdade, ó, ele coloca os dois elementos nas mesmas condições. Hoje o dia está tão agradável quanto ontem. Quando eu coloco essa tão agradável quanto ontem, eu estou colocando todos no mesmo nível, no mesmo grau, ok? Esse grau é o grau comparativo de igualdade, tanto quanto, tal qual. Então, lembra dessa relação, ok? Isso vai te ajudar. Mais para superioridade, menos para inferioridade e tal qual para igualdade, ok? Guarda isso. Bom, e quando eu quero comparar um elemento com todos os outros, porque perceba, até aqui eu estou comparando 2 elementos, né? Eu estou dizendo que uma aula é mais interessante que a outra, uma aula é menos interessante que a outra, uma aula é tão interessante quanto a outra. Aqui eu estou comparando 2 elementos, mas a língua me permite também comparar um elemento com todos os outros, mostrar a distinção, que a característica desse elemento ela é muito forte. É aí que eu estou me referindo agora ao grau superlativo, ou seja, eu vou comparar um elemento com todos os outros e dar uma distinção muito forte. Existe o superlativo sintético e o superlativo analítico. O sintético ele vai ser fácil de a gente guardar porque ele vai usar uma terminação muito comum, que é o íssimo, o íssima. Então, se eu digo que eu estou felicíssimo, olha que exagero, olha que marcação. Não é só um exagero, é o que a gente chama de ênfase. Eu estou querendo dar uma ênfase a esse adjetivo. Então, se eu estou felicíssimo, só a palavra feliz não transmite a mensagem comunicativa que eu quero transmitir. Nunca se esqueça que a gente usa as palavras para transmitir uma informação, ok? A gente está se expressando, a gente está comunicando algo. Então, se eu digo que eu estou felicíssimo, esse íssimo marca uma intensidade, uma ênfase. Então, eu chamo esse grau de superlativo absoluto sintético. Existe também o superlativo analítico. Como é que esse analítico ele é marcado? Ele é marcado com algumas palavras que vão distinguir, que vão marcar a intensidade. Se eu digo, por exemplo, que eu estou muito feliz, bastante feliz, aí eu tenho uma palavra que se associa ao adjetivo para marcar o superlativo. Então, o sintético, a palavra inteira já está ali pronta com essa terminação do íssimo, do íssima. Já o analítico, eu preciso de um marcador da intensidade. Hoje estou bastante feliz. Bastante feliz. Houve uma marcação aí. Com essa marcação não deixou de ser superlativo, mas virou um tipo de superlativo analítico. Ok? Vamos ver no contexto? Vamos ver como é que os adjetivos estão dentro das orações, dentro das frases, dentro dos textos?
A escola franco-brasileira, onde Tatiana estuda, tem uma qualidade belíssima. Olha só, o adjetivo ele vai caracterizar um substantivo, ok? A função dele é caracterizar algo, caracterizar um nome, caracterizar uma outra coisa. As características vão estar presentes em relação a outros nomes. Olha só dentro dessa frase. A escola franco-brasileira. Franco-brasileira não está aqui à toa. A função desse termo, que é um adjetivo composto, porque é formado de duas palavras separadas com um hífen, escola franco-brasileira, eu tenho um adjetivo composto no feminino. Por que no feminino? Porque tem que concordar com o substantivo ao qual ele se refere. Lembra que eu falei que é variável? Essa classe é variável, ela muda. Por que que aqui é franco-brasileira? Porque concorda com o substantivo escola. Escola franco-brasileira. É uma característica desta escola. Podia ser uma escola bilíngue. Essa palavra bilíngue seria, no caso, o adjetivo. O termo bilíngue. Onde Tatiana estuda tem uma qualidade belíssima. Aqui eu quis marcar para vocês o superlativo de qual tipo? Quem lembra? Sintético, porque ele está marcado pela terminação, ó, belíssima. Eu poderia dizer bastante bela, já seria um superlativo analítico. Mas aqui eu quis usar o substantivo sintético para marcar para você que é muito comum. As pessoas gostam de usar o superlativo sintético para marcar a ênfase em uma informação. Então perceba, nesse contexto aqui a gente já encontrou alguns adjetivos e a gente utiliza os adjetivos o tempo inteiro para caracterizar, para marcar algo. Então lembrem-se de que se trata de uma classe muito importante para expressar atributos, qualidades, defeitos, características, e a gente faz isso o tempo inteiro na língua. Só que agora você já sabe que o nome disso não é simplesmente característica, não é simplesmente qualidade. Essas palavras compõem o grupo dos adjetivos, ok? Cuja função principal é expressar características. Esse foi o tema da aula de hoje, ok? Adjetivo. Muito obrigado.